O esporte de alto rendimento visa o máximo da capacidade física de um atleta. Porém, o treinamento esportivo pode trazer consequências negativas como o overtraining e o burnout. O pesquisador Carlos Verardi, da Unesp de Bauru, fala sobre a psicologia do treinamento esportivo, ciência que visa minimizar erros no treinamento que possam impossibilitar a performance do atleta. Além disso, Verardi fala sobre o projeto de extensão Ginástica se aprende com brincadeira e arte, voltado para crianças de escolas públicas. O Ciência Sem Limites começa agora. Como vocês puderam ver na abertura do Ciência Sem Limites, o assunto hoje é treinamento esportivo, psicologia no esporte, projetos de extensão. Professor Carlos Verardi, do Departamento de Educação Física da Faculdade de Ciências do campus de Bauru da Unesp. Hoje nós estamos aqui praticamente no ginásio de esportes. Professor, como é que é a psicologia do esporte, treinamento esportivo? Nós queremos que o senhor fale um pouco sobre esse projeto seu de pesquisa que inclui vários outros colegas, inclusive órgãos de fomento que estão aí dando suporte para a realização dessas pesquisas. Prazer em tê-lo no Ciência Sem Limites. Prazer é todo meu, né, ter essa oportunidade de estar podendo falar um pouquinho do nosso trabalho. A psicologia do esporte, ela surgiu, né, o meu interesse especificamente, a partir do início do meu doutorado, né, e ao término, meu ingresso aqui na universidade, na Unesp, a partir daí eu comecei a estabelecer uma linha de pesquisa direcionada a esse estudo. Então, atualmente, eu procuro estudar a psicologia do esporte com ênfase no treinamento esportivo, procuro também estudar algumas teorias que são aplicadas especificamente ao treinamento esportivo e também identificar e avaliar as associações entre alguns fatores que nós consideramos estressores e que poderão afetar o desempenho do atleta, como a motivação, que é não ter motivação à prática esportiva, a ansiedade, o estresse, o burnout, o overtraining e as formas que o atleta enfrenta todos esses problemas. Para quem está nos vendo, pode notar que o assunto é bastante vasto, né? São várias vertentes em termos de pesquisa, ainda sem falar do seu projeto de extensão, o qual é desenvolvido nesse ambiente, que é relacionado à ginástica de um modo geral, né? Antes da gente falar especificamente sobre cada item, a gente nota que as crianças estão deixando de realizar a prática esportiva. Como é que o senhor analisa esse fato? Hoje em dia nós estamos na era digital, né? Na era da informática, ou seja, todo mundo fica muito tempo até na frente do computador em vez de estar numa natação, num judô, num karatê, enfim, praticando esportes. O que o senhor atribui isso? Hoje nós temos, são vários fatores, né, que têm contribuído para esse afastamento da prática esportiva. Alguns desses você acabou de citar, outros também é que a escola, evidentemente, ela já não dá mais conta, né, de ter esse aluno, né, o tempo destinado à prática esportiva dentro da escola é muito pequeno. Outro ponto importante é que também as crianças passaram a ter outros interesses, né, não ser aqueles. Hoje também os pais têm grande dificuldade de deixar os seus filhos em locais abertos, né, onde eles possam praticar atividades esportivas de forma livre. Então existe a necessidade, né, de sistematizar essa prática em outros locais. Então o projeto, ele nasceu a partir do meu ingresso aqui na Unesp e como as disciplinas que foram, vamos dizer, destinados, né, no momento do concurso, era ginástica artística e ginástica geral, eu procurei adequar um projeto que pudesse, né, trazer essas crianças de uma maneira mais efetiva para uma prática, né, vinculada a essas duas disciplinas. No último bloco, nós vamos falar especificamente sobre essa prática da ginástica, onde esse é um projeto oferecido gratuitamente às crianças da comunidade, é isso, né? Sim, sim. Desde o início do projeto, né, a gente tem feito algumas parcerias com algumas escolas e também ele é aberto para toda a comunidade e sem custo nenhum. Ele é supervisionado, coordenado por mim e também supervisionado sempre por alunos que são bolsistas e voluntários.
E, evidentemente, auxilia na prática, né? E na prática do ensino que vocês ministram. Exatamente. A gente aproveita também, não só como objeto de pesquisa, mas também como objeto de formação desses alunos que estão inseridos na nossa graduação. Então, portanto, eles acabam, né, melhorando a sua capacidade de conduzir as suas habilidades nas relações desses processos pedagógicos. Né? Perfeito. O senhor falou que esses alunos, né, nesse processo pedagógico deles, nós notamos que de alguns anos para cá, as pessoas, os jovens, estão se interessando mais para ou pelo curso de educação física. A que o senhor atribui essa procura, a exemplo do vestibular que nós tivemos aqui na Faculdade de Ciências, o grande interesse pelo curso de educação física, seja em bacharel ou em termos de licenciatura? São dois pontos que eu posso atribuir esse interesse. Um, pela excelência de ensino. Hoje nós temos um corpo docente muito qualificado, né? O nosso curso tem, de fato, tido uma projeção nacional muito grande em função dessa formação, né, dos professores, não só dos professores, mas da estrutura, né, técnica dos funcionários, enfim, e que tem dado esse suporte. Outra coisa que eu atribuo também é esse fenômeno esportivo que o Brasil vive, né? Nós tivemos há pouco a Copa do Mundo, teremos há pouco, em 2016, a Olimpíadas, enfim. E também a mídia, né, que tem, né, divulgado muito esse fenômeno. Então, a partir daí, existe um grande interesse, né, de quem está do lado de fora para a busca, né, do curso de educação física. Perfeito. Vocês viram que o assunto é bastante complexo e vasto. Psicologia esportiva, treinamento esportivo, ginástica esportiva. Você vai ficar sabendo nos próximos blocos todos esses itens. Para você contactar o pesquisador que você está vendo, o e-mail dele aparece aí na sua tela, é verade@fc.unesp.br. Se quiser conhecer um pouco mais ou mesmo via telefone, www.fc.unesp.br, clique em departamentos, Departamento de Educação Física, Corpo Docente, você vai ver lá o nome do professor Carlos Verade. Se quiser interagir conosco, cienciasemlimites@tvu.unesp.br. Para rever os programas, www.tv.unesp.br. O Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo e no próximo bloco vamos discutir a psicologia esportiva. É um instante só, nós esperamos por você. O Ciência Sem Limites está de volta. No programa desta semana, você pôde notar que o assunto é Psicologia do Esporte e Treinamento Esportivo. O especialista no assunto, o professor e pesquisador Carlos Verade, que está aqui conosco, e ele é o atual vice-coordenador do curso de Educação Física e também credenciado em 2 programas de pós-graduação. Quais são, professor? Eu sou credenciado aqui no programa de mestrado e agora recentemente autorizado o doutorado da Psicologia e Aprendizagem, aqui da Unesp de Bauru. E também sou credenciado como professor colaborador no programa de mestrado da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, de Psicologia e Saúde. E especificamente aqui em Bauru, o que você ministra, quais são as disciplinas, ou qual a disciplina, né? E qual é o objetivo dessa disciplina? Porque formado em Educação Física, ministrando aula no curso de Psicologia de mestrado e agora recentemente o doutorado, que foi autorizado pela CAPES, né? Quer dizer, mais uma conquista para Bauru. A disciplina, né, a linha de pesquisa que eu vou começar a desenvolver, né, a partir do próximo semestre, é treinamento esportivo, né, e nós vamos estudar as variáveis psicológicas que podem interferir no desempenho do atleta. Dentre essas variáveis, como já foi citado, nós temos a motivação, a ansiedade, o burnout, o overtraining, o estresse e as formas como o atleta enfrenta todos esses problemas. Que é o objetivo da sua atual pesquisa, do seu grupo, né? O senhor é um líder do grupo que congrega outros colegas. Sim, sim. Então vamos falar sobre essa sua pesquisa. O senhor pode citar alguns exemplos ou dar uma explanação mais ampla sobre essas variáveis que interferem na vida do atleta?
Logo que eu ingressei aqui, né, a gente tem que obrigatoriamente apresentar um projeto, né, um plano de pesquisa, né, que vai compor todo o primeiro triênio. E nesse momento a proposta foi trabalhar o overtraining e o burnout, né, a associação entre overtraining e burnout. E eu aproveitei, né, também para fazer uma associação, uma relação com as disciplinas que eu ministro. Eu procurei desenvolver esse trabalho com os ginastas. Então, só para quem está nos vendo, já te interrompendo, o senhor pode dar uma explicaçãozinha simples do que é o burnout e o overtraining? O burnout, ele inicialmente, para essa palavra, né, para esse termo, nós não temos uma tradução literal, mas inicialmente essa síndrome ela foi observada em cuidadores, em pessoas que se envolviam muito emocionalmente no seu trabalho, no caso de médicos, de enfermeiros, de policiais e professores. Os mesmos sintomas, né, ou pelo menos os mesmos sinais, também passaram a ser observados em atletas que disputam competições em alto rendimento. Então, a partir daí, esses são atletas indivíduos, profissionais, podemos dizer? Na maioria das vezes, são atletas profissionais. Quer dizer, eles vivem do esporte. Exatamente, vivem do esporte. E o que a gente pode observar é que eles acabam desenvolvendo, né, um esgotamento físico e emocional que acabam comprometendo não só a vida esportiva, mas também a sua vida social como um todo. Quais são as consequências? As consequências, na maioria das vezes, né, é um quadro de depressão, o afastamento da modalidade esportiva e também o afastamento das suas relações sociais. Quer dizer, ele fica apático, é como se fosse uma depressão. Exatamente. E o abandono. Exatamente. Então, numa forma de a gente explicar esse significado, né, da síndrome de burnout, é queimar para dentro, né? Então, ou seja, a pessoa passa a ter um quadro, né, na grande maioria das vezes depressivo, que acaba culminando, né, com esse afastamento daquilo que ele mais gosta, tendo uma apatia, né, para desenvolver as atividades que ele mais gosta. De tanta paixão que ele tem pelo... Também, né? também. Agora, já o overtraining, ele é considerado uma síndrome do excesso de treinamento. É um estresse ali do treino. O indivíduo acaba desenvolvendo, né, fatores estressores, aonde ele perde, né, a regulação do estímulo que é dado em treinamento, né, e começa a ficar desequilibrado a sobrecarga de treinamento com a fase de recuperação. A consequência disso, esse atleta ele passa a ter nuances, né, no seu estado de humor. Então, alguns fatores, alguns estados emocionais que são negativos, né, como a depressão, a ansiedade, o esgotamento físico, eles acabam sendo exacerbados. E o vigor físico, que é tão importante para o atleta, ele acaba tendo uma redução. Então, esse quadro, se prolongando, certamente ele vai comprometer muito esse desempenho. E vocês chegaram a ter uma noção se mexe na parte hormonal, ou interfere ou não? Essa investigação inicial, ela foi feita só com instrumentos por meio de uma abordagem psicológica. Tá. Então, nós não fizemos, mas existe também outras formas de combinação dessa análise, né, tanto por meios bioquímicos, né, aonde também vai ajudar, né, numa fechar análise, quadro, a né? fechar esse quadro. E vocês realizaram essa pesquisa aqui na cidade de Bauru? Sim, eu aproveitei na oportunidade, nós tivemos os Jogos Abertos, né, que foi em 2012, né, o primeiro que veio para cá, né, os Jogos Abertos, no interior, e aí eu aproveitei essa oportunidade para fazer essa coleta aqui em loco. Então, entrevistou quantos atletas? Aproximadamente 90. E o que é mais interessante, né, que nós tínhamos um quadro bastante semelhante, tanto para burnout quanto para alterações no estado de humor, no entorno de 35% desses atletas. Ou seja, né, 35% desses atletas, vamos dizer assim, no momento da competição, eles estariam em baixo desempenho. Né? Vocês conseguem identificar quanto tempo de treino para não atingir essas anomalias? Essa quantificação ela é bastante complexa. Subjetivo, exatamente. Vai caso a caso. E vai depender exatamente de como anda, não só a vida esportiva do atleta, né, mas também como anda a vida social e familiar dele. Né? Tudo isso tem um impacto, acaba tendo um impacto, né, nesse desempenho. Então, por esse motivo, a gente sempre considera, e a importância de estudar o burnout e o overtraining, né, é um monitoramento a longo prazo. Né? Os treinadores, os professores, eles devem realizar os psicólogos do esporte, eles devem realizar esse monitoramento com bastante frequência
para que não possa, para que no futuro, né, esses atletas não sejam acometidos. Isso acontece até com jogador de futebol, Sim, basquete, vôlei? As primeiras pesquisas que eu realizei foi nas modalidades coletivas, especialmente no futebol. Então, nenhum atleta. Evidentemente, a gente pode ter algumas diferenças, né, por fato de ser coletivas, né, e as modalidades individuais acarretar em alguma diferença nesse estado, nesse quadro. Mas isso, em todo atleta profissional que vive disso, ele corre algum certo risco, né? Não sendo conduzido de forma adequada essa proposta de treinamento, ele pode né, se direcionar para esse quadro de overtraining e burnout. Perfeito. O Ciência Sem Limites, ele vai continuar a explorar este assunto. No próximo bloco, nós vamos também conversar um pouco mais sobre o projeto de extensão desenvolvido aqui no campus de Bauru da Unesp, mais precisamente na Faculdade de Ciências, no Departamento de Educação Física, aqui na Praça de Esportes. Vamos falar sobre ginástica e arte, além do projeto de pesquisa do professor Carlos Verardi. Breve intervalo e voltamos já. O Ciência Sem Limites está de volta. No programa de hoje você fica sabendo um pouco mais sobre psicologia esportiva, condicionamento, treinamento. Para falar sobre o assunto, está o pesquisador e professor Carlos Verardi, do Departamento de Educação Física da Faculdade de Ciências do campus de Bauru da Unesp. Nós estávamos falando no bloco anterior sobre a sua pesquisa sobre burnout, overtraining, os excessos, né, que acometem os atletas. Diante desses dados, onde é que vocês querem chegar? O que vocês já concluíram dessa pesquisa que já vai ao longo dos anos, né, professor? Sim, já nós estamos aqui na cidade de Bauru há 4 anos, né, explorando esse tema de pesquisa. Evidentemente que, vamos dizer assim, o ponto final, né, de uma pesquisa, poderíamos chamar dessa forma, é a publicação desses dados, os seus resultados. Mas eu acredito que talvez seja o mais importante é que essa publicação desses dados cheguem a quem precise, a quem necessite, que são os treinadores, os atletas, enfim, quem lida no dia a dia com esses indivíduos. Os treinadores têm condição de, pelo menos, fazer um pré-diagnóstico quando o atleta está acometido? Sim, toda essa metodologia de trabalho que a gente desenvolve, é claro, esse indivíduo tendo uma formação acadêmica, tanto em psicologia quanto em educação física, eles serão habilitados para fazer esse tipo de acompanhamento. Então, onde eu queria também, o que eu queria comentar é exatamente isso, que o importante desse processo é que eles no seu dia a dia, né, no cotidiano, eles passem a desenvolver esse estado diagnóstico para não deixar no futuro o atleta desenvolver, né, e ser mais difícil, a gente ter mais dificuldades nas condições, né, de tratamento, né. Um atleta que chega a ter um grau bastante acentuado de overtraining, né, de supertreinamento, talvez ele vai ter que ficar afastado 6 meses, né? Então isso vai ter uma interferência. Prevenindo. Nós teremos mais atletas? Exatamente. Mais competidores? E com uma qualidade, né, de treinamento de vida e de treinamento muito maior. Perfeito. Parabéns então para o seu grupo de estudos e de trabalho. Esperamos, tem ideia mais ou menos quando é que já estará pronta essa tabulação desses dados? Não, esses dados já estão tabulados, inclusive parte desse trabalho já foi publicado, né? Então agora eu estou numa fase final, né, de envio, né, e de ampla divulgação. Exatamente, né? E para uma ampla divulgação. Perfeito. Ampla divulgação. Paralelo a isso, o senhor tem um desenvolvido aqui com a cidade de Bauru, que é o diagnóstico. O diagnóstico das escolas de iniciação esportiva aqui na cidade. Conta pra gente esse projeto. Nós tivemos essa ideia, né? Ela foi sendo elaborada juntamente com a professora Lília e o professor Márcio, que é o atual coordenador aqui da Faculdade de Educação Física da Unesp, né, da Faculdade de Ciências, já em 2012. Em 2014, nós concorremos a um edital do CNPq, fomos contemplados e já no início de 2014 nós começamos a fazer, né, um diagnóstico, um mapeamento das escolas que promovem a iniciação esportiva, que são subsidiadas pelo Poder Público de Bauru. São quantas, mais ou menos? São aproximadamente 24 locais, né, onde desenvolve esse tipo de trabalho.
Além desse mapeamento, né, é interessante também a gente destacar que nós vamos poder identificar aonde existe um direcionamento maior desses espaços físicos, né? Você acredita que tem áreas da cidade que se pratica mais esportes do que outras? Não que se pratica, mas pelo menos, ao menos, tem mais locais que são oferecidos exatamente, locais. que podem ofertar essas práticas. Então isso é um ponto importante, né? Para que a gente possa ter um acesso democrático dessas práticas, nós devemos também ter, né, uma distribuição de forma que a população possa ser contemplada como um todo. Outro ponto importante é a gente também identificar quais são as modalidades esportivas que são desenvolvidas aqui na cidade de Bauru. Fizemos também esse mapeamento, evidentemente tem algum resultado? As modalidades coletivas são as mais desenvolvidas aqui. Futebol, basquete, vôlei, enfim. São as mais desenvolvidas atualmente. No seu ponto de vista, falta local para a prática esportiva na cidade de Bauru? Eu não vejo a falta de local. É evidente que a gente poderia ter uma distribuição melhor, né, para essa prática, mas fundamentalmente a melhoria do espaço físico desses locais. Por exemplo? Outro ponto importante, na estrutura física, né? Falta... de uma adequação muitas vezes, né, dos locais para recebimento de crianças, de adolescentes, dos seus pais, enfim. Outro ponto importante é a divulgação. O que a gente nota também é que não existe uma divulgação efetiva. A comunidade não sabe que é oferecido tal o que é serviço. oferecido. Então esse é um outro ponto, né? E que talvez seja de interesse da prefeitura realizar esse tipo de divulgação para atrair, né, uma quantidade maior de crianças e adolescentes para essas práticas. Quer dizer, ainda não tem resultado. O CNPq está financiando esse projeto e em breve vocês vão entregar um relatório à prefeitura? No final do ano. Em 2015, no final de 2015, nós já estaremos com esse relatório pronto e aí abertos, né, para apresentação ao poder público, à comunidade, dos resultados da nossa pesquisa. É mais uma prestação de serviço da universidade para a comunidade, né? Sem dúvida, sem dúvida. Nós estamos falando em comunidade e prestação de serviço. E o seu projeto de extensão aberto à comunidade aqui? Conta pra gente. Então, o projeto de extensão, como eu falei anteriormente, ele se iniciou já em 2011, e a partir daí houve algumas alterações em função, né, do próprio processo, né? Inicialmente a gente começou a trabalhar com uma faixa etária no entorno de 6 a 10 anos de idade. E hoje, como é que está? Hoje, a proposta para o próximo semestre é ampliar. Que é ginástica com brincadeira e arte. O tema, né, a chamadinha, o tema do projeto é ginástica com brincadeira e arte. A intenção aí é proporcionar o desenvolvimento da prática de ginástica de uma maneira mais lúdica, né, de uma maneira mais recreativa. E é todo tipo de ginástica, né? Sim. Hoje nós temos uma proposta que nós não temos uma vertente única para a ginástica artística, e sim nós trabalhamos os fundamentos da ginástica. Qual é a faixa etária? No momento inicial, que nós chamamos de desenvolvimento dessa prática como ginástica formativa, ela se encontra de 7 a 12 anos de idade aproximadamente. Menino e menina, masculino e feminino. Masculino e feminino. E numa fase posterior, dos 13 aos 18 anos de idade aproximadamente, a gente já vai trabalhar com o conceito de condicionamento físico, aonde nós vamos procurar desenvolver, né, as capacidades motoras, como força, resistência, flexibilidade, agilidade. Parabéns, professor. Infelizmente, nosso tempo chegou ao final. Tem algum ponto que o senhor queira destacar que eu não questionei? Não, mais uma vez eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar divulgando todas as nossas ações dentro da Parabéns pelas suas atividades e pelos seus temas em termos de pesquisa aqui no campus de Bauru. Eu que agradeço. O Ciência Sem Limites fica por aqui. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele aparece aí na tela, verade@fc.unesp.br. Para você se inteirar mais sobre o projeto de extensão e o projeto de pesquisa, www.fc.unesp.br. Clique em Departamento de Educação Física. Para interagir conosco, cienciasemlimites@tvu.unesp.br. Na próxima semana, uma nova pesquisa, um novo pesquisador. Nós esperamos por você.